Olá a todos! Sou o professor Reinaldo Haas, e vamos dar início a mais uma aula da nossa disciplina de modelagem numérica da atmosfera. Hoje, o nosso foco é entender as pontes que conectam a realidade contínua da natureza com a discretização matemática. Vamos falar sobre a construção do grid computacional e a nossa busca incessante pela confiabilidade nas simulações numéricas do tempo e do clima. Para começar, precisamos entender o preço dessa nossa tradução. A natureza funciona em um espaço contínuo, mas os computadores não resolvem equações diferenciais contínuas nativamente. A realidade física da atmosfera deve ser fatiada em passos discretos de espaço, que chamamos de ΔX, e de tempo, o ΔT. E aqui reside o nosso maior desafio. É exatamente nesse espaço vazio entre os pontos do grid que os erros numéricos nascem e se escondem. Para entendermos a origem disso, vamos dissecar o erro de truncamento. Ao utilizarmos a expansão em série de Taylor para criar os nossos esquemas numéricos, nós somos forçados a cortar essa equação, que originalmente é infinita. A parte da equação que nós mantemos dita a física do modelo. A parte matemática que nós descartamos, que ignoramos, torna-se o nosso erro de truncamento. A solução direta para atenuar isso é clara. Ou incluímos mais termos nessa série, ou diminuímos o valor da nossa grade espacial, o ΔX. O erro final de um modelo, no entanto, não vem de uma única fonte. Precisamos entender a taxonomia desses erros numéricos. De um lado, temos o erro de arredondamento, que nasce das limitações físicas do nosso hardware, devido à precisão finita do ponto flutuante das máquinas. Do outro lado, temos o erro de truncamento, fruto das nossas aproximações matemáticas. A combinação implacável desses dois fatores gera o erro de discretização, que é a diferença total entre a resposta que o supercomputador nos entrega e a verdadeira realidade física. Nesta matriz dos erros, resumimos como lidar com cada um deles. O erro de arredondamento tem origem na máquina e é minimizado usando aritmética de alta precisão. O erro de truncamento tem origem na matemática e é minimizado ao diminuirmos o tamanho da malha ou aumentarmos a ordem do esquema. Já o erro de discretização, que é a combinação de ambos e mede a precisão da solução final, só pode ser domado através de uma escolha inteligente do esquema numérico aliada a um refinamento cuidadoso da malha computacional. Para que a solução numérica de uma equação seja fisicamente útil, e não apenas um amontoado de números sem sentido, o nosso modelo computacional deve passar por um rigoroso checklist diagnóstico. Nós chamamos isso de a tríade da confiabilidade. Ela se apoia em três grandes pilares arquitetônicos: a consistência, a convergência e a estabilidade. Se um desses pilares ruir, a nossa previsão do tempo perde totalmente o seu valor científico. O primeiro pilar é a consistência, que representa o alinhamento. A pergunta aqui é: o nosso esquema numérico reflete fielmente a equação contínua original? Matematicamente, um esquema é considerado consistente se o seu erro de truncamento tender a zero quando o tamanho da grade tender a zero. O insight-chave deste pilar é que a consistência é uma propriedade intrínseca e pura da matemática do esquema que escolhemos, e não tem relação com os dados atmosféricos que inserimos nele. O segundo pilar é a estabilidade, que representa a sobrevivência. O modelo consegue sobreviver ao avanço contínuo do tempo sem que pequenos erros de arredondamento explodam? Aqui entra o nosso fator de amplificação, o lambda, que dita o futuro da simulação. O erro deve permanecer estritamente limitado. Em esquemas de advecção, por exemplo, nós esbarramos no limite físico determinado pelo critério de Courant-Friedrichs-Lewy, o famoso CFL, que exige que a velocidade de transporte não ultrapasse o tamanho da célula da grade em um único passo de tempo. Para visualizarmos a importância da estabilidade, observem o comportamento das ondas. Em um cenário estável, onde o módulo de lambda é menor ou igual a 1, a onda flui de forma controlada ao longo do tempo. No entanto, em um cenário instável, pequenos ruídos numéricos começam a se multiplicar exponencialmente. A onda sofre uma distorção agressiva até que a simulação quebre completamente, produzindo resultados que são fisicamente impossíveis na natureza. O terceiro pilar é a convergência, que é o nosso destino final. A definição é simples. A resposta final do computador se aproxima da verdadeira resposta física? O erro de discretização deve desaparecer conforme refinamos a nossa malha infinitamente.
Olhem o gráfico. Saímos de uma malha grossa, cheia de falhas de representação, passamos para uma malha média, até alcançarmos uma malha densa o suficiente onde a convergência é atingida e o formato da onda real é capturado com perfeição. Nesta tabela diagnóstica, fazemos um balanço dos nossos 3 pilares. A consistência garante que a equação foi bem traduzida e depende do erro de truncamento. A estabilidade garante que os erros numéricos não explodam com o passar do tempo, e depende do fator de amplificação. E a convergência garante que a resposta final está correta, dependendo do erro de discretização geral do nosso esquema numérico. A convergência é o nosso objetivo final, mas matematicamente ela é a mais difícil de ser provada de forma direta. É aqui que entra a beleza do teorema da equivalência numérica. O teorema nos garante que, se você conseguir provar rigorosamente que o seu esquema é consistente e também é estável, a convergência passa a ser matematicamente garantida. Como vemos no diagrama, a convergência é a interseção perfeita e inevitável entre a consistência matemática e a estabilidade numérica. Entretanto, a modelagem esconde armadilhas. Mesmo quando os 3 pilares são respeitados à risca, a discretização espacial e temporal deixa cicatrizes indeléveis na nossa solução física. Nós chamamos isso de fantasmas no grid ou artefatos numéricos. Por melhor que seja o modelo, ele sempre sofrerá, em algum grau, com os 2 principais artefatos computacionais, a difusão e a dispersão. O primeiro artefato é a difusão numérica, que podemos entender como uma perda de foco. O seu mecanismo é o espalhamento artificial de valores de pico por várias células vizinhas na grade. A consequência física disso na meteorologia é grave. Frentes intensas de temperatura ou limites bruscos de umidade perdem a sua nitidez real. Gradientes que deveriam ser severos são artificialmente suavizados pelo modelo, atenuando a previsão de tempestades, por exemplo. O segundo artefato é a dispersão numérica, o chamado efeito cascata. Seu mecanismo gera ondas artificiais que aparecem à frente ou atrás do pico principal da onda real. Isso ocorre porque o esquema numérico acaba calculando velocidades de fase incorretas para ondas de diferentes frequências. A solução primária para mitigar tanto a difusão quanto a dispersão é sempre a mesma: diminuir o ΔX para aumentar a resolução espacial, diminuir o ΔT, ou investir pesado no uso de esquemas numéricos de ordem superior. Com isso, encerramos a nossa teoria de hoje. Muito obrigado.